Olá, estamos aqui nesse podcast para explicar para vocês a luta das 30 horas da saúde, uma luta tão importante para os servidores da enfermagem. Então nós vamos contar um pouquinho dessa história e para vocês saberem, e nós vamos fazer uma assembleia na segunda-feira à noite. Então é importante vocês saberem do porquê, como que surgiu essa luta das 30 horas da saúde. Eu estou presidente desse sindicato por 3 mandatos. No meu último mandato, nós demos início lá na UPA Zona Norte, na UPA Zona Sul e no Hospital Municipal com as 30 horas da saúde. Agora, nós queremos regulamentar as 30 horas para todos os trabalhadores da enfermagem. Hoje conosco está aqui o Dr. Bruno, a Bianca, a Ana Lúcia, que é do Cismar, e o Belato, para conversar com vocês sobre esse tão importante projeto. Olá, boa noite. Eu sou Ana Lúcia de Araújo, secretária-geral do Cismar. E quero contar um pouquinho para vocês a respeito da trajetória até o momento de hoje, com a minuta que vai ser enviada para a Câmara Municipal para a regulamentação das 30 horas. Nós assumimos o mandato em dezembro de 2023, desde lá, com uma comissão já composta pela gestão anterior, nós demos andamento a todas as questões relacionadas às 30 horas da saúde. Nós fizemos vários estudos de viabilidade. Diante disso, formulamos um documento, a qual foi entregue para a gestão anterior através de reuniões com a comissão, e também fizemos um parecer jurídico com o Dr. Bruno, onde foi apresentado para a gestão anterior, mas não conseguimos êxito até dezembro de 2024. Já com a gestão atual, em 2025, fizemos a recomposição dos membros da comissão e demos sequência a esse projeto, que foi entregue em mãos para o atual prefeito Silvio Barros e também para a vice-prefeita Sandra Jacovós, e marcamos várias reuniões até a data de ontem, a qual recebemos a minuta que estamos trabalhando para que seja viabilizada às 30 horas. Eu acho importante, Bianca, a gente falar para todos que estão nos assistindo da importância desse projeto das 30 horas na vida de vocês e de como isso impacta na realidade a classe da enfermagem. Então, Ana, eu sou técnica de enfermagem na Prefeitura de Maringá há 13 anos e a gente sabe que a luta da enfermagem é de muitos anos, né? E isso impacta no sentido de favorece a esse desgaste que nós temos no trabalho, tanto psicologicamente como, até fisicamente. Eu acho que impacta também nas condições de como a gente atende a população. E quando o funcionário na carga horária de 30 horas, ele consegue ter um tempo maior de descanso, automaticamente a gente consegue transmitir para a população um atendimento de maior qualidade. Então eu acho que a enfermagem, quando ela garante as 30 horas, ela tem uma melhor saúde para cuidar do próximo. Eu acho muito importante a gente discutir esse assunto, porque às vezes a população não sabe o tanto de horas que nós passamos lá no hospital. Alguns trabalhadores às vezes têm que ter 2 empregos, 3 empregos para poder manter os seus lares, por questões de até um déficit do nosso salário. Então é importante com que até a população saiba que as 30 horas é importante para elas, para o atendimento de qualidade. E não podemos esquecer, Bianca, que passamos por uma pandemia, O Marcos Belato, que tem mais tempo de casa, pode explicar um pouco para a gente, falar um pouco como foi esse dia a dia no local de trabalho antes, pós-pandemia. Boa noite, Como é que eu posso começar isso a dizer assim que ninguém, absolutamente ninguém, fora da área da saúde sabe ou consegue interpretar ou imaginar o que foi a pandemia. Nós trabalhamos naquele momento caótico com escassez de material pela quantidade de doentes graves que nós tivemos. Nós tivemos que
dobrar a equipe, dobrar turno, às vezes sem condições e ter que estar trabalhando, ter que estar lá, porque era um momento caótico, era uma calamidade pública naquele. E só nós sabemos o quanto de profissionais da saúde que no pós-pandemia teve a necessidade de buscar ajuda com o profissional da saúde mental, né? Por quê? Porque a gente via um paciente jovem entrar no hospital de manhã, ter o diagnóstico de Covid, ser entubado, não melhorar do processo ventilatório, à noite ele está sendo constatado óbito. Sim, num período de 24, 48 horas. Paciente jovem, com 30 anos, 20 e poucos anos. Então a gente viu muito isso. Então, ninguém pode imaginar o que foi trabalhar esse período. Eu, particularmente, passei por 2 pandemias e algumas epidemias de dengue na minha carreira dentro da prefeitura. Estou na prefeitura desde 2000, então dá para ver que a gente já passou por várias administrações, vários períodos de sufoco dentro da área da saúde, épocas com mais colaboradores, épocas com menos colaboradores, né? Maringá é uma cidade que cresceu absurdamente, graças a Deus, é uma cidade que tem esse ímpeto de desenvolvimento, né? E a gente não pode negar isso a um processo, né, de qualidade de vida que a própria cidade tem. Mas o serviço de saúde muitas vezes não consegue acompanhar esse crescimento. E nós temos daí uma demanda que é reportada por um serviço diferenciado, né? Hoje, por exemplo, nós temos várias, acho que mais de 35 unidades básicas de saúde em Maringá, todas atuando, todas, né? Mas a população não consegue ser introduzida nessa proposta de trabalho, que é uma proposta da atenção primária, que é a porta de entrada para o doente. Ele acaba indo para onde? Para o pronto atendimento. No pronto atendimento, superlota. É o que está aparecendo na mídia agora. E a equipe que tem que tratar essa superlotação é a mesma, não teve acréscimos de funcionários. Então, o profissional tem que se desdobrar tecnicamente, emocionalmente, né? Para dar conta de atender isso, de trabalhar e manter a qualidade do serviço. E dentro desse movimento, né, de entrega de um bom trabalho para a população, Belato, o quão é importante, né, essas 30 horas na vida dos enfermeiros, né, e técnicos e auxiliares de enfermagem que tem ali aquele contato direto com o paciente a partir do momento que ele entra ali na porta de entrada da UPA, ou seja, da própria UBS, ou dentro do hospital, onde ele vai ter um atendimento um pouco mais ali acentuado, que às vezes passa por dias, né, ali sendo observado e cuidado por essa equipe. Como isso é importante, como isso tem feito diferença na vida de vocês aí ao longo desse ano, desde que lá na gestão anterior da Iraídes iniciou-se o projeto piloto, né, dentro das UPAs e hospitais? Eu posso responder da seguinte maneira. Hoje eu consigo estar mais presente com meus filhos, com a minha família, e para mim isso é a principal qualidade de vida. É eu conseguir acompanhá-los dentro de uma rotina mais estabilizada. Isso porque meus filhos já são adultos, né? Mas eu fico pensando muito em quem tem filho pequeno, né? Que vai para a creche, que vai para a escola, né? Que tem aquele contato reduzido, às vezes no período entre
das 19 horas, que é o horário que normalmente o profissional da saúde sai, até as 9, 10 da noite, que é o horário que o filho vai dormir. Então ele tem esse tempo muito curto para estar em família e para ser, para acompanhar o desenvolvimento do filho pequeno. Então a gente sente que isso melhora muito. Isso dá uma qualidade de vida. Outra coisa, eu consigo esquecer o que eu passei no plantão passado. Sabe aquela história, eu sei o que você fez no verão passado? Eu consigo deixar de não saber o que eu fiz no verão passado. Porque quando eu volto para trabalhar, eu tenho uma outra cabeça, não tenho o estresse que eu passei na última jornada, e eu vou conseguir atender com tranquilidade, com razão, executar as técnicas corretamente, e isso é o que? É qualidade para o cliente. Quem que é o cliente? É o munícipe. E você passou para a gente agora uma informação muito importante. A categoria da enfermagem já executa 30 horas, né? Sim. E a nossa luta, que é a luta do Sismar, a luta da categoria, a luta do sindicato, é para regulamentar em lei, sim, essas 30 horas, de modo a trazer uma segurança jurídica para esses trabalhadores. Sim, é a gente ter a certeza que nós vamos conseguir fazer essa carga horária, trabalhar, em conjunto ter a qualidade de vida que a gente quer, e saber que não vai ter nenhuma, nenhuma responsabilização jurídica lá na frente. Isso é muito importante. E é nesse ponto que nós destacamos os projetos até agora rascunhados, né, Ana? Isso. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Na verdade, desde que a gente ingressou aí, né, no ano de 2023, junto com a comissão, né, o Marcos, a Bianca fazem parte da comissão aí, junto com a equipe da gestão Somos Todos Sismar, e nós rascunhamos, nós fizemos vários estudos em cidades e estados que já foram implantadas as 30 horas, e diante disso formulamos um documento, entregamos na mão do prefeito, a qual também fez um compromisso muito sério com essa categoria, e aí desde então, né, nós recebemos a primeira minuta ali por meados do mês de fevereiro, e até desde lá recebemos a terceira minuta ontem, né? Ficamos por diversas horas discutindo e conversando sobre alguns pontos específicos desse projeto, né? E também debatemos junto com o nosso jurídico a importância de não ter, né, nenhum tipo de risco para os nossos servidores que estão aí aguardando isso há tanto tempo e tão ansiosos para que seja realmente regulamentado em lei esse tão sonhado, né, projeto 30 horas da enfermagem. Importante destacar que o projeto ele veio, né, foi na quarta-feira, foi entregue ao sindicato, né, o sindicato imediatamente convocou a comissão de modo a debater o projeto, né, entender o que estava escrito naquelas entrelinhas, né, o que aqueles artigos significavam, porque essa comissão, o sindicato tem a responsabilidade de trazer as respostas, tem a responsabilidade de buscar a melhor condição de trabalho para esses profissionais. Então, foi feita uma reunião e algumas dúvidas surgiram, né? Algumas dúvidas surgiram, que é natural. Imediatamente o sindicato solicitou uma reunião, né, no dia seguinte, e lá estivemos debatendo com a administração. Ontem, né, no período da manhã? Na quinta-feira, né, ontem, debatendo alguns pontos. E obviamente que esses pontos giravam em torno dos reflexos que a lei poderia trazer na carreira do profissional da enfermagem. Por exemplo, as questões de aposentadoria, questões 13º, férias, terço de férias. Mas por quê? Às vezes, por que se pergunta isso? Porque o projeto de lei, ele trouxe
em seu artigo. Algumas inseguranças ali, não estava bem. Insegurança, né? Acho que não estava bem escrito, talvez explicadinho da Eu forma que a acredito gente precisava que nós, entender, né? depois que nós avaliamos a primeira minuta, a gente não esperava essa mudança, né? Uma essa mudança mudança nessa minuta, porque até então nós somos só informados que estava tendo o erro de cálculo ali, né? E a gente precisava entregar logo esse projeto para a Câmara. E até todo mundo está com essa ansiedade. E quando chegou essa minuta com essas alterações, foi o que a gente se preocupou, né? Então a gente precisou debater, estudar, levantar todos os questionamentos, e eu acredito que a gente ainda, né, precisa sentar e ver como é que a Assembleia vai apreciar isso tudo, né? Exatamente. Lembrando, né, Bianca, que a nossa primeira apreciação, ela trazia 4 artigos da própria lei já existente, aprovada ali no ano de 2013, a qual já regulamentava algumas outras profissões com relação às 30 horas, e naquele momento, quando nós avaliamos enquanto sindicato, enquanto comissão, era tudo muito tranquilo, né, e por diversas reuniões ali com a administração, a gente perguntou, olha, não vai haver mudança, não terá mudança nos artigos, e aí, não, até o momento não existe nenhuma mudança. Até que foi uma cobrança nossa em mesa de negociação, que nós queríamos, né, ter acesso total ao projeto, e a gente se deparou, olha, teve um erro aí de cálculo, voltou para a saúde, para a gente fazer algumas revisões, para mandar para a Procuradoria. E aí de lá a gente veio com essa segunda minuta que teve alguns artigos modificados, o artigo 2, né, a criação de alguns novos artigos e um texto, né, eu acredito que um texto jurídico, né, doutor Bruno, aí sim. Um pouco não com uma clareza tão mais abrangente para a categoria, eu acredito. É importante destacarmos que, ao longo do tempo, as legislações mudam, né? E o que a gente sempre vê são legislações mudando para retirar direitos, né? Essa é a preocupação que os servidores e o sindicato, obviamente, têm quando um projeto de lei vai para a Câmara. No caso aqui, nós temos um projeto de lei que visa trazer um benefício para a categoria da enfermagem, né, os profissionais da saúde, que é a redução da carga horária, 30 horas da saúde. Qualidade de vida, porque as coisas mudaram, né? Estamos passando por pandemias, epidemias, e isso traz a necessidade de fazer o debate. E aqui estamos, né? O sindicato, imediatamente encabeçando esse debate, o SISMAR, procurando, né, debater e discutir. E quando chega para a gente esse projeto de lei, vem com a diferença do primeiro para o segundo, vem essa questão da como justificar essa redução de jornada, né? Para a sociedade, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. Então, veio a inclusão do chamado VPNI. VPNI. Aí veio a dúvida, né, Bianca? Que é isso? Que é VPNI? Meu Deus do céu, da onde tiraram isso? Essa Né? sigla, da onde tiraram isso? Verdade. Criaram alguma coisa aí do nada? Da onde nasceu esse nome VPNI, né, doutor Bruno? Então, o VPNI nada mais é que uma vantagem pessoal nominalmente identificado, regulamentado por lei federal. Então, ela traz, e aí foi onde houve os questionamentos, mas peraí, esse VPNI vai ser uma verba, vai ser uma vantagem, e o meu 13º, é uma gratificação. Como isso funciona? O próprio nome já diz, até eu fiquei na dúvida, é uma vantagem, tá, mas essa vantagem, qual o percentual dessa vantagem? O que isso vai implicar no meu salário, no meu 13º, nas minhas férias, no meu tanto de férias? E o mais importante, a minha aposentadoria? O servidor público, ele não trabalha com VPNI, né? Não. A gente não tem essa palavra no nosso contra-cheque. Então a gente ficou preocupado. Isso vai impactar o quê? O quê? Nossas férias, no nosso quinquênio, nas nossas progressões, nas nossas promoções. O que a gente perde, o que a gente ganha com tudo isso, né? Então acho que E tem aquele ponto que eu destaquei aqui, né? Quando projetos de leis vão para a Câmara, o servidor fica apreensivo, né? Porque sempre vai retirar dinheiro, mas agora não, agora é um projeto que tende a beneficiar o servidor profissional da saúde. Eu entendo assim que quando tem uma nomenclatura muito específica, né, que
é do meio jurídico isso, e cai de colo para uma categoria que tem muito de ação prática, né? Nós temos muito a gente tem o saber científico muito forte também, mas não essa questão jurídica, né? E a gente é uma categoria que sempre levou paulada, né? A gente já se arrepia e quer saber o que é isso. O que isso vai causar, o que vai trazer. Diante dessa preocupação foi onde o Sismar chamou a reunião. Isso, chamamos uma reunião, né, logo na manhã de ontem. E quinta-feira, né? Quinta-feira, nós nos reunimos ali, sem uma reunião previamente marcada, chegamos no gabinete mesmo ali de surpresa e esperando que fôssemos atendidos, né? E aí, de fato, fomos atendidos, pedimos para chamar os procuradores do município, que a gente precisava de explicações, até porque a gente se deparou com uma sigla que não era conhecida no setor público, então, né, a gente precisava tirar várias dúvidas sobre isso. E ali reuniu-se alguns procuradores do município, junto com o chefe de gabinete, a equipe do Sismar, e a gente debateu alguns pontos. E de acordo com conforme as dúvidas iam sendo esclarecidas, também os requerimentos do Sismar, daquela comissão, iam sendo impostas, iam sendo colocadas para apreciação da administração, né? Exatamente. Sobre o reajuste salarial, né? Sobre as férias, sobre o 13º, né? No que isso impactaria na vida do servidor. E que isso também não constava no texto, né? Ele só se tratava de uma vantagem que seria incorporada ali de maneira nominal para cada servidor que já está na carreira ali de técnico, auxiliar e enfermeiros, né? Ele seria incorporado ali ao salário para garantir as horas excedentes a partir da 30ª hora, mas não especificava, né, no que quais os efeitos, né? No que isso me impacta, quais são os efeitos. E diante disso a gente pediu para que fosse revista alguns pontos e fosse acrescidos, né, doutor Bruno, nesse projeto, né, nessa minuta que vai ser enviada para a Câmara, né? Os pontos específicos que a gente pediu que constasse no texto, né, era um terço de férias, as horas extras, os quinquênios, os reajustes salariais. E a gente se deparou a aposentadoria, que é muito importante para garantir. Não, porque o texto até na segunda minuta ele falava com a questão previdenciária, mas não tinha nada que realmente nos acalentasse com essa situação da aposentadoria. Mas esclareceu, né, alguns pontos e foi incluído esses pontos. Diante desses pontos que a gente identificou, né, a gente pediu aí para o contador do sindicato, do Sismar, realizar algumas tabelas com relação às progressões, principalmente, porque é um ponto específico do nosso projeto, né, de lei. É onde a VPNI, acho que barra ali, né? Mexe, tem ali uma incerteza, né? Isso. Tem um problema jurídico, mas que a gente precisa, né? Um impedimento jurídico que talvez seja o crucial, né? E que a gente precisa explicar para toda a categoria, para você enfermeiro, auxiliar, técnico que trabalha nas UBSs, UPAs, Hospital Municipal, Secretaria de Saúde. Nós hoje, enquanto categoria da gestão Somos Todos Sismar, precisamos da sua presença nessa segunda-feira, às 19 horas, aqui na sede do sindicato, para que aprecie juntamente conosco as tabelas realizadas pelo nosso contador e os exemplos que temos ali, para poder deixar um pouco mais claro sobre essa tal VPNI, sobre os cálculos base que incidem aí na sua carreira, durante toda a sua trajetória dentro da enfermagem. Então, eu convoco você nesta noite a estar conosco no Sismar, segunda-feira, às 19 horas, para juntos apreciarmos o projeto de lei das 30 horas da enfermagem. Venha juntamente conosco participar da Assembleia e desse momento tão importante.